Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Ayurveda. Então, o Ayurveda, ele é um dos sistemas médicos tradicionais mais antigos do mundo. Ele tem mais de 5.000 anos e tem origem na Índia. E pode ser considerado como a mãe da medicina, porque os seus princípios foram a base para a construção de outros sistemas médicos tradicionais, como a medicina tradicional chinesa, a grega, a romana, a árabe. Então, o Ayurveda, a gente pode pegar essa palavrinha e dividir no meio. O Ayus, ele significa vida e Veda significa conhecimento ou ciência. Então, o Ayurveda seria a ciência da vida, né? O Ayurveda, ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e eles falam que não é apenas um sistema terapêutico para prevenção e tratamento de doenças, mas é também uma maneira de se viver. E dentro do Brasil, o Ministério da Saúde, ele reconhece o Ayurveda como uma prática, uma terapia integrativa e complementar de saúde. Então, o Ayurveda, ele é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente como tratamento, né? Então, tanto a forma de avaliação quanto a forma de tratamento. Então, aqui no Ocidente, geralmente, a gente procura um médico, né? O paciente chega para o médico quando a doença já está instalada e manifestada no corpo físico. E muitas vezes, né, o que o médico acaba precisando fazer é o quê? São tratamentos mais agressivos e muitas vezes invasivos, como a cirurgia, por exemplo. Para o Ayurveda, quando a doença já está manifestada, instalada no corpo físico, essa doença ela já está, digamos assim, antiga no campo energético. Então, porque a doença ela não aparece do dia para a noite, né? Ela vai aos pouquinhos até conseguir se instalar totalmente no nosso corpo. Então, dentro do Ayurveda, quando essa doença já está manifestada no corpo, a gente consegue atuar de uma forma, basicamente, para minimizar os efeitos dessa doença. O ideal seria a gente atuar antes dessa doença se manifestar no corpo. E é isso que eles fazem, eles começam a tratar as pessoas antes dessa doença se instalar. Mas como assim você vai tratar a pessoa antes da doença aparecer? Na verdade, eles pregam muito isso, de você se auto-observar, você se autoconhecer, você conhecer o seu ritmo, o seu corpo e tudo mais, para você conseguir identificar os menores desequilíbrios que apareçam no seu corpo físico e você procurar ajuda, né? Então, o Ayurveda, ele começa a atuar ao sinal de menor desequilíbrio, seja um peso no corpo, seja um cansaço inexplicável, insônia, uma má digestão, um mau funcionamento do seu intestino. Então, todos esses pequenos desequilíbrios a gente consegue atuar muito bem. E muitas vezes, quando você vai no médico e você fala, olha, meu intestino não tá legal, eu tô com má digestão, eu tô com azia, né? Ele não vai achar nada no exame, ele vai te dar um remedinho lá pra azia e tudo bem. E no Ayurveda a gente já começa o tratamento desde aí, buscando a causa daquilo e evitando que a doença chegue a se manifestar no seu corpo. O Ayurveda, ele também, por ele ser considerado uma terapia integrativa, então ele olha o ser como um todo. Então, ele não vai olhar apenas a doença. Então, ele relaciona muito, né, o corpo físico e o corpo mental e o corpo energético e até espiritual. Então, ele relaciona tudo, né? Então, pode ser sim que ele acredita que muitas das doenças pode ter origem em causas emocionais, em causas mentais, né? Então, ele não olha apenas a doença física, ele olha você como um todo, né? Outra questão que é bem diferente do que a gente está acostumado, é que eles falam que tudo no universo, tudo aquilo que seja animado ou inanimado, ou seja, tudo aquilo que tem vida ou que não tem vida, é formado por 5 grandes elementos, que são os Panchamahabhutas, né? Que é o ar, o éter, o fogo, a água e a terra. Então, tudo no universo é formado por isso. Só que nos seres vivos, nos seres que têm vida, esses 5 elementos, eles se organizam de forma a formar os 3 doshas, que são as unidades, os elementos funcionais do nosso corpo. Então, todos nós possuímos os 3 doshas, que são Vata, o Kapha e o Pitta. Todos nós possuímos, só que em proporções diferentes. Tem pessoas que têm mais um dosha predominante, tem pessoas que têm mais 2 doshas predominantes e tem pessoas, raras exceções, que possuem os 3 doshas iguais, né? Mas isso é muito difícil, é mais comum
a pessoa ter um dosha ou 2 doshas predominantes na sua constituição, certo? E você avaliar esses doshas, você saber qual que tá predominante, qual que a pessoa tem mais predominante, você consegue entender a causa e a raiz desses desequilíbrios que a pessoa pode estar apresentando naquele momento, né? Então, os doshas em equilíbrio significa saúde. Os doshas em desequilíbrio, então o excesso, né, um excesso de um dosha, a predominância de um dosha, né, pode gerar desequilíbrios. Outra causa, né, de doenças que o Ayurveda fala é o nosso fogo digestivo, ou Agni. O que é isso? Agni, fogo digestivo. Nada mais é do que a nossa capacidade, o nosso poder de digestão. Então eles falam que se você não está conseguindo digerir bem os alimentos que você está colocando para dentro, isso pode ser o início de uma doença. Então isso pode ser, digamos assim, um território favorável para o desenvolvimento de uma doença. Então eles levam em consideração muito a nossa digestão. A nossa digestão é muito importante para eles, certo? Se você não consegue digerir os alimentos que você está colocando para dentro, o que pode acontecer? Você pode gerar ama, você pode formar ama. O que é ama? É toda a matéria que não foi digerida corretamente. Então, é um material que está cru, não foi digerido, né? E se você não consegue digerir seus alimentos, você concorda que você não consegue pegar todos os nutrientes que aquele alimento te forneceu, poderia te fornecer, na verdade? Se você não tem uma boa digestão, você não consegue pegar todos os nutrientes de forma adequada. E isso não vai te ajudar a construir tecidos saudáveis e, consequentemente, pode gerar saúde, né? E como ama é um material, é uma matéria que não foi digerida, né, digamos, tá cru, ele pode se instalar nos tecidos do seu corpo e isso também pode gerar doença, tá? Então, dentro do Ayurveda, a gente pesquisa e avalia muito essa questão do fogo digestivo no paciente. E outra questão que eu devo ressaltar aqui do Ayurveda é o tratamento individualizado. Então, o Ayurveda, por ser um tratamento, né, que ele olha o ser como um todo, ele não vai tratar a sua doença, ele vai tratar você. Ou seja, não existe uma receita de bolo. Então, não existe uma receita de bolo para tratar a gripe, não existe uma receita de bolo para tratar a obesidade, não existe uma receita de bolo para tratar qualquer coisa, qualquer desequilíbrio. Não existe. Por quê? Porque diferentes pessoas podem ter o mesmo desequilíbrio, só que a causa, geralmente, né, pode ser diferente. Então, a gente precisa entender que o Ayurveda é um tratamento individualizado. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. O tratamento que você vai fazer vai ser diferente do meu tratamento, né? Então, ele olha o ser, ele trata o ser, ele não trata a doença. E ele sempre busca a raiz, a causa do problema. Então, gente, o Ayurveda, ele é uma ferramenta maravilhosa que pode te proporcionar muita saúde, pode te proporcionar um reequilíbrio e, na verdade, é bem aquilo que eu falei, é um hábito de vida, é um estilo de vida, né? Porque ele prega, ele ensina, ele prega não, né? Ele nos ensina hábitos de vida saudáveis, desde alimentação até prática de exercícios físicos e outras tantas coisas. Então, é uma ferramenta maravilhosa que pode te trazer saúde individual, né? Pode trazer saúde tanto no nível individual quanto coletivo, porque ele fala muito de prevenção, né? Ele aborda muito a prevenção de doenças e a promoção de saúde. Então, o mais importante para a Ayurveda é você prevenir, é você não chegar, deixar a doença se instalar, é para você prevenir e promover saúde, certo? Então, o próximo vídeo, né, e texto, eu vou falar um pouquinho sobre os doshas e o Agni. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Espero vocês!